Muito bem. O que eu quero fazer agora com vocês é botar a cladística dentro do contexto da lógica de inferência filogenética que a gente já viu quando a gente estava estudando a fenética. Então vamos dar uma olhada no que é diferente sobre a cladística em comparação com a fenética. Bom, como eu disse para vocês na aula anterior, ou a Ellen falou com vocês, a lógica da inferência filogenética ela é dividida em 3 etapas. A primeira delas é a obtenção de dados, a segunda delas é a codificação de dados em evidência, e a terceira delas é a avaliação de evidências diante dos cenários possíveis, ou seja, são os testes de hipóteses, certo? A obtenção de dados tem o único requisito de que esses dados sejam hereditários, para que nós possamos recuperar a história dessas linhagens, porque são os únicos dados que participam, né, historicamente dessas linhagens. Agora, a diferença central entre essas duas escolas está na codificação dos dados em evidência. Eu gostaria de lembrar a vocês que na fenética, o que a gente fazia? A gente compilava os dados, a gente transformava esse dado em uma matriz de distância. Por quê? Porque a gente usava a matriz de distância para representar o que nós consideramos como evidências de relação, seja ela fenética ou de parentesco, né? E essa matriz de distância nada mais era do que a comparação entre o que é observado entre pares de espécies, né? Então a distância nada mais é do número de mudanças que eu tenho que fazer para que um vetor de uma espécie seja idêntico ao outro. Então isso representava então um conjunto de evidências fenéticas para eu traçar a relação de parentesco. Em cladística a sacada é diferente. A sacada está na transformação de caracteres. Então, ao assumir que existe um primeiro caráter aqui, que eu estou colocando aqui, né, que eu tenho C e T, na primeira posição do genoma, eu estou assumindo que houve uma transformação. E essa transformação ou foi de C para T ou de T para C. Na terceira posição, eu também observo que tem GG e TT, né, nesses dois terminais. Eu presumo, então, que houve uma transformação de G para T ou de T para G. E se eu olhar para a posição 10 desse genoma, eu também tenho a mesma coisa para T e A. Então, a codificação é feita em uma matriz de dados que tecnicamente é chamada de matriz de transformação. Essa matriz de transformação, então, prediz que em cada coluna eu tenho atributos que se transformaram ao longo da evolução. Isso tem uma mudança muito conceitual muito grande, tá? Eu gostaria de lembrar para vocês os problemas da fenética que a gente já apontou na aula anterior, né? O primeiro deles é que o método desconsidera que semelhanças decorrem de processos que podem estar ou não relacionados com parentesco, né? Esse é o problema mais sério, né? Que são as homoplasias e as homologias. Tá? O método é incapaz de manter as relações de distâncias originais a partir de 4 terminais, porque o fenograma vai sempre distorcer a matriz original. Eu tenho problemas de realismo, que estão relacionados com esses 2 exemplos que eu dei na aula para vocês. O primeiro deles relacionados com ramos negativos e o outro com ancestrais que têm meio par de base, por exemplo. Certo? E depois, a última coisa que a gente falou para vocês é que há uma perda de informação entre eu transitar de uma matriz onde eu observo, eu coleto meus dados, né, a minha obtenção de dados, até a obtenção do fenograma, passando pela matriz de distância. Eu não consigo transitar de volta entre um e outro. E vocês vão ver que a cladística resolve grande parte desses problemas. Tudo bem? Então, aqui um resumo geral, né? A fenética expressa as suas relações em um fenograma, a gente já falou dos problemas dela, e a gente tem 2 classes conceituais de métodos agora. Eu tenho os métodos que são baseados em distância, que são os métodos fenéticos, alguns deles ainda vigentes, né, como Neighbor Joining, Max Minimum Evolution e aí por diante. E eu tenho os métodos que são originários da cladística formal, formalizada por Hennig, que são os métodos baseados em caracteres, mais precisamente em transformação de caracteres. Muito bem? Bom, o que isso implica? Isso implica o seguinte: notem que, dentro do contexto fenético, quando eu observava linhagens com olho rosa e com olho verde, eu automaticamente assumia que eu tinha evidência para 2 grupos. Eu tinha a evidência de que aqueles que possuíam o olho verde formavam um grupo, e eu tinha a evidência de que
aqueles que possuem o olho rosa formavam um grupo. Para a cladística, isso é diferente. Notem que se a informação está na transformação, essa transformação ela vai de um lugar para o outro. Então, se o direcionamento dessa transformação, que não interessa inicialmente, me diz que o olho saiu da configuração rosa para verde, essa novidade evolutiva, o verde, é a evidência de que as linhagens com o olho verde formam um grupo. Alternativamente, se a transformação ocorreu de verde para rosa, sendo rosa o estado mais recente, eu tenho evidências de que aquelas linhagens que possuem os olhos rosas formam um grupo. Então essa é a mudança conceitual. Ela é sutil, mas ela é super importante. Muito bem? Então essa é a distinção básica entre esses dois grupos. A evidência ela é considerada de outra forma. Tudo bem? Isso tem que ficar na cabeça de vocês. Muito bem? Agora espero que vocês tenham entendido essa diferença básica entre esses grupos, né, a forma de codificação de caracteres, e a gente vai entrar um pouco mais de detalhes em como isso é feito nas próximas aulas.